Oi, gente, boa tarde. Vamos para a segunda parte, segundo módulo do nosso projeto Catudejo. Agora a gente tem a presença de vários convidados. A gente vai começar com a Carolina Salles, que não pôde estar aqui porque ela está com o bebê pequeno, em menos de um mês. Inclusive, quando ela gravou esse vídeo para a gente, ela estava ainda bem escondidinha, cara de grávida. Mas ela queria muito estar aqui e espero que nos próximos projetos a gente consiga trazer e ela vai falar um pouquinho sobre nutrição, tá bom? Olá pessoal, eu sou a Carolina Salles, nutricionista, e vim aqui abordar um pouco sobre alimentação saudável. Então, quais são os princípios básicos? É você ter a sua alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, ou seja, frutas, leguminosas, verduras, legumes, hortaliças, e evitar os alimentos ultraprocessados. Um exemplo, que tal você substituir o suco de caixinha ou de pó por um suco natural de fruta, né? Que tal você substituir aquela barrinha com sabor tal, fruta tal, por uma fruta com uma aveia no lanche? É importante você se atentar também para a rotulagem, né? Nós temos uma nova regra de rotulagem nos produtos em que logo na frente vem uma lupa, né? Evidenciando se tem uma grande quantidade de sódio, uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de sal. Então você tem que evitar esses alimentos que estão evidenciando esses ingredientes logo na frente. Então fica muito mais fácil a visualização. Tá? Tanto sal quanto açúcar devem ser utilizados de forma bem limitada. Quanto menos você utilizar, melhor, né? Sinta o gosto real dos alimentos. Você também procurar alimentos locais, vá na feira, vá nesses locais que podem te oferecer alimentos mais frescos, alimentos da safra, alimentos regionais, que estão em alta, tendem a ter também um preço mais acessível. Procure os locais que sejam o mais higiênicos possíveis também, para evitar contaminações. Existem outras formas também de você melhorar a sua alimentação, como criar habilidades culinárias, né? Por que não fazer em casa, né? Pode envolver as crianças nessas atividades. Bora fazer um bolo, bora fazer um biscoito. Mas a gente precisa resgatar esses momentos que eles, além de serem saudáveis no aspecto fisiológico, são saudáveis no aspecto mental também, porque são momentos afetivos que você vai ter ali com a sua família. É muito importante também organizar a lancheira das crianças, fazer um planejamento semanal, o que elas vão levar para a escola, o que vai ser o almoço, o jantar da família. Isso também faz muita diferença, tá? Para você se alimentar melhor, né? Então, será que um feijão com arroz, que são alimentos que têm um alto rendimento, não é mais em conta quando eu me planejo, quando eu consigo preparar, ao invés de comer na rua? E já pegando o gancho da chefe Patrícia, que vai exemplificar aí para vocês o reaproveitamento também, né, de alimentos. Existem muitos alimentos que a gente descarta, mas que a gente pode sim estar utilizando, como cascas de vegetais, de legumes, hortaliças, frutas que a gente pode estar aproveitando. Um resto de ontem a gente pode estar fazendo uma sopa, pode estar fazendo um bolinho de arroz com aquele legume que sobrou, aquela casca, né? Fazendo um bolo com casca de frutas. Um abraço a todos, desejo aí uma ótima oficina aí com a chefe Patrícia. Espero que vocês tenham gostado das informações. Sou Frank, né? Eu trabalho com alimentação vegana já há 15 anos, né? Eu, a Patrícia e o meu filho, né? A gente é vegetariano, vegano, né? E assim, a gente começou com um projeto pequeno, uma brincadeira de vender salgados, né? No início a gente foi muito desacreditado, né? Aí
E isso aí também, né? A alimentação vegetariana há 15 anos atrás era uma coisa muito distante, né? Muito distante. E hoje em dia, né, ainda bem, né, que a gente consegue ver que em todos os lugares se falam de vegetarianismo, se falam de veganismo, de como a alimentação vegetariana ela pode ajudar, né, na nossa saúde, pode ajudar na saúde do planeta. É de extrema importância conhecer a alimentação vegetariana hoje, conhecer um pouquinho, né? E se for mais a fundo, né, trabalhar com alimentação vegana, né, buscar sempre apoio, né, buscar um apoio para saber como organizar o seu negócio, né? Sempre na periferia, né, tem uma feira que tem muita coisa bacana e muita coisa que muitas das vezes é barato. O girimum, né, é um alimento que eu acho assim, muito legal, né? O girimum, a beterraba, né? O próprio feijão, né? Antigamente, bem antigamente, a gente fazia a gente chamava de vivadela, não sei se ainda é esse nome, né? A gente fazia dentro da lata, pegava uma lata, né? Ou então uma panela dessas panelas que tem tampa, né? Dessas que enrocham, aí pegava e colocava dentro e depois cozinhava. E dali saía tipo uma mortadela. Coisas que a gente tinha assim na geladeira e tudo, né? Fazia pra gente mesmo, né? O vegetarianismo e o veganismo me ensinou muito é que sempre vai dar para fazer alguma coisa, entendeu? Na alimentação. E sempre vai dar para fazer algo bem bacana. Uma das coisas que a gente mais vende, né? O ano passado foi o ano que a gente vendeu mais, é a carne de jaca. A carne de jaca, ela realmente tem alguns preparos que deixam a gente confuso, sabe? E alimenta muito. Até para chamar bem a atenção das pessoas para o consumo, que o consumo de carne, né, levava sempre a gente a comprar muito processados, tipo como presunto. E se tu te alimentar bastante de frutas, por exemplo, de comidas mais simples, comidas mesmo básicas, feijão, arroz, né, esse cozidão, né, que a gente sempre faz, sempre sai mais barato. Mais vegetais, mais frutas e tudo, né? Então é isso. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Queria agradecer a Patrícia. Obrigada, Patrícia, pela oportunidade de participar. Minha tarefa hoje é falar sobre o olhar da saúde nesse tema central, que é a alimentação. A hipertensão, por exemplo, que é a doença cardiovascular mais comum no mundo, ela tem 1,3 bilhão de pessoas acometidas. E a alimentação ela é um elemento fundamental na origem dessas doenças. Na verdade, ela é a maior causadora de um impacto ou positivo ou negativo na nossa saúde. A gente está se alimentando de uma forma diferente que a gente se alimentava antes. E essa mudança no padrão de se alimentar, ela vem trazendo um impacto negativo na nossa saúde, né? Eu acho que tem várias formas de abordar esse assunto, alimentação e saúde, mas eu acho muito interessante a gente debater a interação entre as células e as bactérias. Essas células, elas convivem com um pouco mais até de bactérias, aí mais ou menos na casa de trilhões de bactérias. A maior parte vive nos nossos intestinos. Para facilitar nosso entendimento, a gente vai falar de 2 tipos. A gente vai dividir grupos de bactérias boas e bactérias ruins no intestino. Se a gente sabe que eu tendo bactérias boas, eu vou ter uma saúde melhor, e eu tendo uma população aumentada de bactérias ruins, eu vou piorar a minha saúde, então a gente já sabe que a estratégia é eu diminuir a população de bactérias ruins e equilibrar a população de bactérias boas. As bactérias ruins, elas gostam de gordura e proteína, e elas adoram o ultraprocessado. E as bactérias que são nossas amigas, elas gostam de carboidrato e fibra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir o consumo de gordura, só que tem uma gordura em específico que ela faz muito mal para nós, que é a gordura saturada. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro tem que reduzir o consumo de carne vermelha não processada, que é a carne que a gente conhece, que faz o bife. E aí embaixo está escrito, gente, retirada de carnes processadas, tá? Que o Frank estava falando aqui, né? Que é salsicha, linguiça, salame, presunto, apresentado, mortadela. Porque esses alimentos têm muito sal e muito açúcar. Então, por exemplo, a recomendação de sal hoje é de 5 gramas por dia, que é uma colher de chá de sal. Então, precisa pensar em reduzir. Esses aditivos dos ultraprocessados, eles estão muito relacionados a diversos tipos de doença. Então, tem vários estudos mostrando a relação deles com doenças neurológicas, por exemplo, como Alzheimer.
Fora alergia, principalmente criança sofre, né? Então, alergia, como rinite, as urticárias. Então, assim, pensar em retirar esses alimentos é importante, tá? E a gente vai agora pensar no que a gente vai colocar para alimentar as bactérias boas. Então, o que são basicamente as verduras, porque elas gostam de carboidrato e fibra, tá? Verdura, legumes, frutas, cereais e grãos. Esses alimentos que têm carboidratos e fibra, eles são alimentos que aumentam a saciedade de nós, da gente de forma geral. Esse aumento da saciedade, ele favorece o emagrecimento. E aí o que acontece? O emagrecimento ele é importante por conta dessa gordura aqui, que ela é central, abdominal, que ela é a principal causa, junto com essa desbiose e junto com o consumo da gordura saturada, de diabetes, que é uma doença pandêmica hoje. A OMS, ela conceitua a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então isso é interessante, porque quando a pessoa se alimenta mal, ela está cronicamente inflamada. Aí ela vive cansada, fatigada, não consegue realmente ter a sua máxima potência para realizar as coisas do dia a dia, mas não tem uma doença. O que eu percebia no consultório, assim, que às vezes a gente até orienta o paciente em relação à mudança de hábitos de vida, mas existe uma barreira em relação a manifestar o que precisa ser feito. E essa manifestação do que precisa ser feito, às vezes é pela uma dificuldade de preparar o prato. Então, de preparar aquele prato, porque quando você fala em vegetais, em verduras, frutas, legumes, às vezes o indivíduo até conhece alguns, só que ele não sabe fazer aquilo de forma saborosa. Então, eu acho o trabalho da Patrícia sensacional, porque não adianta só você ter a teoria, é muito legal a gente conhecer isso. É muito legal, é maravilhoso você conhecer a teoria. Entretanto, se você não souber materializar o prato, fazer o prato, e ele precisa ser saboroso, porque se for uma coisa ruim, não adianta, a gente não vai consumir. E sempre, sendo exemplo, se vocês têm filhos, sempre para os filhos, porque aí, o que acontece? A criança, se você der brócolis para ela vai se acostumar com brócolis. As doenças vão surgindo, e a gente não consegue vencer. Então, eu entendi que você precisa trabalhar na origem do problema. A mudança de hábito ela é mais importante agora. Eu espero que cada um de vocês levem essa mensagem, que isso é importante, tá? Então... O meu nome é Francisco Fortes, eu sou economista de formação. A minha experiência é mais baseada, tenho outras, mas o foco principal é com a organização social e produtiva de comunidades, com empreendedorismo, com gestão, mediação de conflito. Eu trabalho já isso há muito tempo com povos indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades periurbanas, que são comunidades das periferias, das grandes cidades principalmente. E eu queria fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar em regime de economia familiar? Economia familiar é um empreendimento, um comércio, um negócio, algo que você busque recursos para manter a sua família. Já ouviram falar nisso? É um empreendimento que possui a gestão ou administração. E o trabalho predominantemente é exercido por seus membros. Produção. Alguém já ouviu falar o que é produção? Produção é o ato de transformar recursos disponíveis. Que são recursos quando vem recurso na cabeça de vocês? O conhecimento que você tem de como fazer a unha, como pintar e tal, é um recurso. Trabalho, o fazer, o capital e matérias-primas. É o ato de transformar recursos disponíveis em produtos e serviços. Você tem um quintal, você pode produzir no seu quintal a matéria-prima que você vai fazer o alimento. Educação é uma prestação de serviço. Saúde, limpeza e etc. Beleza aí? Produtos que nós podemos ter aqui, alimentos, roupas e máquinas. Então, a gente pode transformar a partir dos recursos que nós temos disponíveis. Comercialização. Alguém fala alguma coisa aí sobre o que é comercialização? Comercializar é o quê? Vender. Oferecer o seu produto, o seu serviço, que o nome disso é comercializar, comercialização. É o conjunto de atividades, de fazeres, de etapas, né?
relacionadas ao planejamento, execução e controle da venda de produtos e serviços. Tem que ter planejamento para poder executar bem, ter um controle dessa venda dos produtos, senão tu te perde, tu coloca teu dinheiro, teu negócio no meio e vira uma confusão dos 600 demônios, não vai dar certo, não vai dar certo. Tá? E serviços. Inclui definir estratégias, pensamentos, formas, maneiras de fazer, a criação de canais de distribuição e a gestão de vendas. Canais de distribuição, onde tu vais vender? É alimento, tu vais vender na feira, tu vais vender no mercado, tu vais vender na porta da tua casa, tu vais entregar, tu vais vender pela internet, tu vais divulgar isso no Instagram, no Facebook, não sei onde. Tudo isso tu tens que saber. E gestão. Quem já ouviu falar nessa palavra gestão? Gestão é a mesma coisa que administrar. Vocês acordam de manhã, vocês têm filho para mandar para a escola, roupa para lavar, comida para fazer, casa para limpar. Correria. A correria do dia a dia. Agora, se você fizer a correria de forma sem um planejamento, uma estratégia minimamente definida, você não vai ter sucesso. Então, gestão é o processo de gerenciamento ou administração e supervisão das atividades dentro de um empreendimento ou grupo produtivo para garantir que os objetivos sejam atingidos. É o uso eficiente dos recursos humanos, financeiros e materiais que nós vimos aqui. Tu tens a tua casa, tuas responsabilidades, né? Teus fazeres. Então, os nossos empregos também, não é isso? Pronto, então não está dentro as experiências, as vidas de vocês não estão dentro daqui. Vocês não têm recursos que estão aqui, as pessoas, conhecimento, tudo mais. Todo mundo tem um quintal em casa que de alguma forma produz ali. Um quintal é um super recurso. Quanto de recursos você tem? Espaços, casas, clientes, responsabilidades, serviços, conhecimento, empregos, os quintais que vocês disseram, não é? Que eu vi aqui que tem muita coisa de produção, certo? E assim por diante, aqui deve ter N coisas e cada vez vai aparecer mais. Muito do que está aqui é em serviços, você aprende na sua casa a fazer uma boa limpeza, fazer uma boa comida, é o seu trabalho. Você não nasceu com isso, aprendeu do nada. Você teve uma educação da sua mãe, da sua avó, que você trabalha junto, você fazer o melhor serviço possível. Então, na alimentação, a gente tem um mercado assim, o mercado é a possibilidade de venda, quem quer, quem não quer, como, né? É algo que a alimentação, todo mundo precisa comer. E o mundo está ficando cada vez mais pressionado com a alimentação ruim, com mudanças climáticas, uma série de coisas. Vocês pensem nisso e como vocês podem, com essa melhora, essa mudança de raciocínio, de intenção, né? E da saúde de vocês em si, como vocês podem transformar isso em renda. E aí eu trouxe como um elemento importante, como uma metodologia importante, os quintais produtivos. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma metodologia com foco no desenvolvimento sustentável, algo que seja sustentável, que não prejudique o planeta, que não prejudique a nossa saúde, de pequenos espaços de cultivo, quintais, para promover a produção local de alimentos e a autossuficiência das famílias. O que é autossuficiência? Você se autossustentar. Visa otimizar o uso do espaço disponível em quintais, jardins ou pequenas propriedades para cultivar alimentos, promovendo a segurança alimentar, a educação ambiental e a geração de renda. Então vamos lá, vamos para os doces. O que a gente está fazendo? A gente vai fazer doces com comida de verdade. Né? Então, aí esses doces eles já têm um diferencial de um pouco mais de vida, um pouco não, mais vida, né? E também a gente usa um pouco menos de açúcar, né? E aí a gente pode começar a falar agora, inclusive, do açúcar, né? O açúcar que está mais difundido, que é mais barato, é o mais vendido, é o açúcar cristal, né? Então é um açúcar que já foi processado, por isso que ele é lavado, enfim, por isso que ele é branquinho daquele jeito, e a gente coloca na língua e ele já se dissolve, né? Então, o açúcar, eu tendo a olhar para ele assim, quando é
rapadura, açúcar mascavo, fazer uma linha, entendeu? De tentar usar o açúcar mais saudável, né? De forma mais saudável. Então, por exemplo, a rapadura, o açúcar mascavo, até o demerara, né, eles sofreram aí o mínimo, o demerara já é um pouco mais, mas rapadura, açúcar mascavo, o mínimo aí de processamento. Aí ele já vai ficando um pouquinho mais branco ali no demerara, mas ainda conserva alguns elementos, né, da sua forma mais próxima da terra. E aí depois do demerara, aí veio o cristal, veio de confeiteiro, né? E aí a gente já não encontra mais quase nada, só aquela explosão doce. A gente está muito viciado nesse paladar doce. Tudo, se a gente começar a ler, inclusive propõe esse convite, né? Começar a ler os rótulos, tudo, absolutamente tudo, até o que a gente sente salgado, tem açúcar também na composição. Sugiro de ficar 3 dias sem açúcar. 3 dias sem açúcar já dá para a gente dar uma sentida aí. 1, você vai ter abstinência. 2, sentir melhor o gosto das coisas, começar a sentir o que é um amargo, né? A gente também tem outras formas de adoçar. Então, por exemplo, tem o açúcar de coco, que é um açúcar tirado da fruta, né, do coco, que é mais caro, é mais inacessível nesse ponto. Dá para a gente adoçar os nossos preparos com frutas secas, com uva passa amarela, com tâmaras também. Então, eu vou colocar aqui só bem rapidamente o que a gente colocou na receita. Bom, primeiro que é um brigadeiro de colher, o ponto dele, mas dá para ele ser também um brigadeiro de enrolar. Então, de ingredientes, a gente tem uma xícara de chá de mandioca, 1/3 de xícara de chá de leite de coco caseiro, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 30 gramas de chocolate amargo, 6 colheres de açúcar demerara ou 4 colheres de açúcar cristal. E aí depois a gente vai levar essa massa aqui para o fogo e mexer sempre, tá? É um preparo carente, precisa de atenção. E aí basicamente a mandioca é a massa do seu brigadeiro e o cacau dá esse gosto de brigadeiro mesmo, né? Que a gente já tem essa memória afetiva tão prazerosa e deliciosa. Eu queria só fazer um adendo aqui também que, como todas as outras coisas, né, a gente tem aí no mundo vegetal uma possibilidade de diversidade imensa. Então, para variar esse simples brigadeiro, vocês podem fazer uma banca de brigadeiros. Gente, eu comecei na gastronomia, na confeitaria, então sou apaixonada por bolo. Eu acho o bolo uma comida super afetiva. Me convidem para comer um bolo, que vocês estão me oferecendo carinho. Eu adoro bolo com café. E tem várias formas de fazer bolo. E eu trouxe uma forma que a gente não vai usar nada, liquidificador, batedeira, a gente vai fazer tudo na mão. É um bolo rápido, dá para usar o liquidificador, mas eu vou optar por mostrar para vocês fazer tudo na mão. Ele não leva ovo, ele não leva leite animal. E hoje, a gente está falando de aproveitamento, de reaproveitamento e aproveitamento, eu vou usar como líquido o café. Tá? Que é o que sempre sobra na garrafa térmica e a gente joga fora. Então eu vou fazer tanto o bolo quanto a calda de chocolate com o café. Eu botei aqui, eu vou misturar primeiro, na verdade, o óleo. Eu estou usando aqui o óleo de soja, mas pode ser o óleo de girassol. Então eu vou misturar o óleo, o açúcar. E aí eu vou usar o café, que eu falei para vocês, esse café coado, que sobra na nossa garrafa. Aí eu vou misturar a banana e eu vou crivar aqui também, não necessariamente
precisa, mas dizem que ajuda a gerar mais ar, né, para a massa. A calda é muito simples. No caso, eu substituí a água pelo café. Eu usei a mesma metodologia do café que eu usei no bolo. Coloquei chocolate em pó, açúcar, uma pitadinha de sal e coloquei o óleo de coco, que é opcional. Mas ele dá mais brilho e ele também acrescenta gordura ali na calda. Então, assim, eu acho que a gente vai criando os recursos que a gente tem, como o Francisco falou, a gente vai criando nossas Se a confeitaria francesa descobriu que o bolo com ovo e muita manteiga, porque eles tinham lá, por que a gente não vai fazer nossas preparações com os recursos que a gente tem, né? Eu vou fazer aqui deixa eu ver qual é. Castanha do Pará, amendoim caramelizado. E ele é muito simples, é simplesmente você misturar todos esses ingredientes, que é o que eu já coloquei aqui, açúcar, fermento, castanha, canela e sal, e a pitadinha de sal. É misturar tudo, colocar na panela e colocar o líquido. Eu vou colocar café também. E aí, enquanto eu estou mexendo aqui, a Úrsula pode continuar aí. Então, essa receitinha eu desenvolvi, eu estava com muita vontade de comer um doce e comer de tapioca, que é basicamente um bolo podre. É sempre importante a gente colocar uma gordura nos preparos, que a gordura dá sabor. Eu coloco o leite, o óleo e o açúcar no fogo. E aí coloca a farinha de tapioca numa forma, eu coloquei assim, um plásticozinho aqui. Dá para fazer essa receita só também esperando um tempinho da tapioca chupar esse leite, né? Então não precisa necessariamente ter uma medida, uma sugestão de proporção assim. A regra é que ele fique mais durinho, né? Porque depois que a tapioca sugar esse leite, a gente vai conseguir cortar os dadinhos e servir. Então dá para colocar também um pouco ralado. Eu gosto de ralar o extrato de cumaru também por cima, fica uma delícia, né? Queria fazer os agradecimentos, falar de novo que esse aqui é um trabalho que a gente fez por um edital do Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, e agradecer que não seria possível essa vivência, esse dia, se não fosse a parceria com o Pará Solidário, em especial Sofia Paz e Alda Gomes. Para mim, a história dela é uma história muito inspiradora, né? E através da Sofia, através do Pará Solidário, manifestar e concretizar esse sonho, que não é fácil, né? Que ainda é difícil, é uma caminhada, né? Então, assim, a tua história me inspira, me emociona.